colocar para gravar, ele começou a gravar sem me perguntar nada. Eu coloquei aqui, peraí, continue. Vê se já tá. Não, eu não sei se eu coloquei para gravar aqui, será que eu coloquei no lugar certo? Olha, ele está gravando, na verdade, Tá. já, viu? Tá. Será que ele tá gravando na nuvem, correto? Aí para você... Engraçado, a Thaís está entrando, Thaís está chegando. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Já que ela ainda não apareceu para mim, não. Pois é, aqui também não, mas se a gente for olhar lá, nós já somos 3 participantes. Você precisa liberar ela, você já liberou? Liberei, já. Às vezes demora um tempinho para ele Para ela entre conseguir, liberar né? e para a pessoa Sim. acessar mesmo. Bom, ela está conectando aqui, está dizendo isso. Yuri, e agora, bom, quando ela entrar, aí nós vamos aparecer os 3, né? Não, estamos só os 2 no momento na reunião, mas ela... Agora, acho que foi. Ah, tá chegando! Seja bem-vinda, Thaís. Acho que tá conectando o áudio dela ainda. É. Não deve estar nos escutando. Agora foi. Olá. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Você é a Seja Mônica? bem-vinda. Eu sou a Mônica, querida. Hoje a Milene teve um problema, o pai dela é idoso, um senhor idoso, e ela precisou fazer um atendimento de emergência. Então, hoje eu vou acompanhar. Eu faço parte do grupo do Angelim também. Já estou agradecendo em nome de todas. Daqui a pouco as meninas chegam, eu agradeço de novo, mas já vou agradecer a generosidade, a gentileza de você participar conosco hoje, viu? Ah, muito obrigada. Eu agradeço o convite, na verdade, né? E tô adorando, tô nervosa, tá? Pra participar. Fica tranquila, fica super tranquila. Tá funcionando, tá ótima a filmadora, tá ótimo o som, tá tudo bem, viu? Agora então a gente ótimo. vai esperar mesmo as meninas chegarem. Certo. E eu aqui aprendendo junto com o Yuri. Yuri, como eu faço? Agora a minha tela eu tô vendo a Thaís super bem, mas eu não tô te vendo. Como que eu faço para exibir todo mundo? No canto superior direito tem um iconezinho que é View. Aparece para você, aí você seleciona se você quer ver só quem está falando no momento ou o Gallery, que aí ele aparece os quadradinhos. Isso. Engraçado o meu que tá em inglês aqui. Para mim só aparece uma setinha para ampliar a tela cheia. Vamos ver do outro lado. Não, denúncia, não é isto. Não é nas 3 bolinhas não, né? Não. Não sei, aqui o meu acho que é diferente do seu. Que coisa, hein? Eu vou continuar procurando o Gallery aqui. Não é na parte de cima, na direita? Pois é, menina, no meu eu não acho isso. Não tem. Não sei eu por quê. Que ele você não tá quer com a janela aberta, não tá com ela reduzida que fica só um quadradinho assim? Não, eu tô com ela gigantesca aqui. Eu tô no computador, tá em toda a tela. E você tá o zoom é baixado ou é no navegador? Ah, eu acho que é do navegador, é por isso? Eu não sei como é que é no navegador, se ele... Onde que pode ser, se o comando... Como é que será que faz? Peraí. Ah, pode ser porque mas eu acho que eu tenho um zoom baixado já também. Thaís, você perdoe esses nossos testes acontecendo hoje, viu? Imagina, fica tranquila, que eu entendo. Muitos anos não, né? Muito tempo já dando aula online, mas sempre aparece algum imprevisto, né? Não, na verdade, você sabe o que acontece? Eu usei menos o Zoom. Vocês usaram muito o Zoom, né? Eu usei menos. Eu uso mais o Teams.
Eu também, acabou acontecendo isso e a gente... O Teams ou Google Meet. Pois é. Eu vou baixar aqui, eu estou baixando já na minha máquina e instalando o Zoom. Pronto, a gente vai ter as duas. Porque eu acho que o único inconveniente, na verdade, eu não atrapalho a sua atividade, mas eu vou ter dificuldade de fazer uma imagem com todo mundo junto, Thaís. Eu não posso ficar nesse modelito aqui, Yuri. Esse meu modelito eu não tenho como ver todas ao mesmo tempo, não dá, né? Entendi. Porque, na verdade, a nossa atividade aqui já está, inclusive, gravando, né, eu acho, né, Yuri? Estou gravando no lugar certo também, essa Tá, outra coisa. eu acho que tá sim. Tá. Sim. Perfeito. Geralmente, muitas meninas participam no ao vivo ou elas assistem mais às gravações? Elas Então, vêm, mas tem sempre uma quebra, né, Yuri? Tem uma é, pequena... a gente, acho que não tá, se eu não me engano, a Milena tem dito que tem vindo umas 5, Sim, mais ou menos. O problema é que é isso, às vezes tem dia que elas não conseguem se conectar, sim. então tá sendo muito, muito complicado aí E estar elas online, né? têm dificuldade de equipamento, aquela coisa de compartilhar também é complicado, né? Entendi. Uhum. Entendi. Não, só para eu saber mais ou menos como vai ser a dinâmica, né? Que Sim. eu preparei algumas atividades, mas talvez conversando seja mais fácil, né? Do que entrar no link e essas coisas assim, talvez gera um pouquinho de dificuldade para elas, né? As meninas, quando estão presentes, elas participam das coisas e têm aproveitado bastante, né? O que você vai sentir é que talvez elas não estejam todas presentes. Mas Certo. quem estiver aqui vai estar com internet, vai estar disposta a fazer aquilo que você propuser. Ah, é ótimo, então. O problema é que quem teve dificuldade já nem chegou para o encontro, sabe, Thaís? É isso que, enfim. Tá certo. Bom, de qualquer E modo. vocês Oh, pode falar, vai desculpa. ser ótimo. Não, e os equipamentos, né, Yuri? O Yuri e a Mirlene conseguiram equipamentos, doação de equipamentos, né, Yuri? E aí os equipamentos aí não tinha câmera frontal, outro... Ai, meu Era um Deus. pouco, eles eram uns tablets um pouco mais antigos e aí não tem suporte para nenhum dos aplicativos de conferência e também não Pois tem é. câmera frontal, tal. Então aí Nossa. Então também teve isso, né? Na verdade, a gente já sabia que elas iam ter dificuldades e foi atrás das coisas, mas isso não significa que já tenha ficado tudo bem, porque daí recebeu coisas que não funcionaram direito, enfim. deu certo aí, Mônica? Não, Conseguiu? eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou sair e reconectar, tudo bem? Eu Pode saio, se ser. eu saio para a gravação, eu ligo de Não, novo, não tem não, problema, se né? precisar, estamos só nós três aqui, eu reabro. Se Tá. precisar, faço, Então vamos eu vou aproveitar. sair e entrar de novo por ele, não esse online, mas o baixado. Só um minutinho, Uhum, Thaís. tá bom. Tudo Com bem, sem licença, problema. Yuri. Vamos ver.
Voltei, agora deu tudo certo. Desculpa. Imagina. Agora a gente espera as meninas chegarem. Karen já está aqui. Uhum. Sim, agora deu, é aquilo que você havia dito mesmo. Eu estava realmente num modelito que Mais limitado. Agora deu certo? deu. Eu só vou nos encontrar aqui. Ué, E quando tiver tudo em ordem, você me fala para eu peraí. passar o controle aí para você, Mônica. Tá. Ué, a gente já está na reunião, não sei o que está acontecendo. Estou aqui de novo. Deu certo agora? Deu, nós estamos todas, a Thaís está aqui, a Karen já chegou, que bom. Eu acho que Bom, eu vou vamos passar os para quatro. você o controle, Mônica. Tá, E aí eu tenho um outro compromisso agora, mas eu vou ficar de olho no WhatsApp. Qualquer coisa você me tá manda uma bom, eu mensagem peço lá, eu volto. socorro. Tá bem, Tá tá bom? joia, querido. Boa atividade para vocês. Boa tarde. Obrigada. Já está gravando, Já, tá gravando, Iori? tá Está gravando. gravando, tá bem. Uhum. Então, é ótimo Tchau, que tchau, fica tudo gente. registrado. Obrigada, querido. Né? Tchau, Tchau. tchau. Oi, Karen, seja bem-vinda. Olá. Como foi a semana, Karen? Tá sem som hoje? Foi bem, graças a Deus. E a de Ai, vocês? que bom, ótimo. Ouvir sua voz. Agora é melhor que nós ouvimos a sua voz.
Querida Karen, olha, eu já contei para a Thaís, já contei para o Yuri, mas eu vou explicar para você também. Hoje a Milene não está conosco, que ela teve que fazer um atendimento emergencial lá na família dela. Então, eu vou fazer companhia para a Thaís, essa jovem que vocês vão simplesmente amar, que vem se apresentar aqui hoje. Vocês vão ficar muito estimuladas. E eu acho que nós podemos esperar mais um minutinho, Thaís? O que você acha, para ver se mais alguém chega junto com a Karen, né? Ficamos aqui de Acho olho. melhor. Uhum. Embora as coisas online a gente não precise sair de casa, pegar o ônibus, às vezes esses pequenos atrasos acontecem, né? E aí a coisa da conexão, da internet, às vezes as meninas estão compartilhando o celular também, né, Karen? Em alguns encontros aconteceu isso. Entendi. Então, até elas organizarem, né? Quem está com internet, quem está com celular, quem vai acompanhar junto com quem? Aí tem as meninas também que acompanham depois, por não Sim. conseguir assistir agora. Sim, é verdade, tem razão. O importante é que a gente está se movendo, né, Karen? Que a gente está enfrentando a adversidade do tempo da pandemia, não é? E que a gente está fazendo as coisas acontecerem, né? Do jeito que a gente consegue, né? Às vezes não dá para estar naquele momento. É isso aí. A gente vai construindo as coisas, né? Sim. Nessa pandemia a gente teve que se reinventar, né? Nem me fale, Thaís, nem me fale. Olha, foi uma mudança. Quem estava parado foi obrigado a se mexer, né? Porque senão... Né? Todo mundo virou um pouco de técnico de informática, de coisa. Que loucura, né, menina? Que loucura. Foi. Que loucura. Está sendo, né? Está sendo. Está sendo. Olha, eu vou deixar... eu estou de olho aqui no nosso horário também, para a gente não apertar demais você, Thaís. E daí, a hora que a gente começar, eu te deixo completamente à vontade para você compartilhar, tá tudo aberto aqui para compartilhar, vou até confirmar. Certo. Para você compartilhar, ótimo, pode compartilhar. E a gente costuma ir até às 3 horas, porque depois as meninas têm aula de inglês. Então, a gente dá uma parada para elas poderem tomar um ar, respirar um pouco. Então, se você quiser, eu te aviso um pouquinho antes de 3, ou se você não quiser, você vai. Se acontecer de chegar a 3, aí eu te interrompo. Mas se você quiser, se dizer assim, não, eu prefiro que você me avise com 3 minutos, 5 minutos. Isso, é importante, que às vezes eu me empolgo e aí eu vou falando. Normal, né? Normal. É. Não, também não é assim tão justo. Dá para, se a gente passa de 3, até porque a gente está começando um pouquinho depois, dá para passar uns minutinhos também. Que a aula é 3h30, né, Karen? A aula de inglês. Sim, isso aí. Isso. Então, a gente tem que dar uns minutos para elas tomarem uma água, né? Mas às vezes não é meia hora que elas têm de pausa, depende dessas coisas todas. Tá certo, é verdade. Mas eu vou tentar me atentar aos horários. Tá? É que às vezes, acho que é mal de professor, né? A gente vai falando, ainda mais Exatamente. assunto que a gente gosta, né, e domina, perde o tempo, né? A noção do tempo. E parece que a gente está programado para falar aquele tempo de 50 minutos, 1 hora. A gente, quando liga, parece que não sabe falar menos, né? É verdade. O tempo da aula. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu vou apresentar. Karen, eu vou apresentar a Thaís e fico aqui de olho, as meninas chegando. Eu repito, você mesma vai se reapresenta, Thaís, a gente te apresenta de novo quando elas forem chegando. Sem problema. São 2h15, acho que a gente pode ir começando, né? E aí, quem chegar depois entra, vai ser sempre bem-vindo e bem-vinda. E também a gente tem a gravação, claro. Então, Karen, a Thaís Carvalho,
é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Federal de São Carlos, aí da UFSCar. É bióloga por formação, também pela UFSCar. Possui experiência na área de educação formal e informal, de divulgação científica, em paleoicnologia, em paleoecologia e em paleobotânica, com ênfase nas pterodófitas do Perminiano inferior, também conhecidas como licocidas. Atualmente, a Thais é professora de Educação Básica 1 na Rede SESI, do Serviço Social da Indústria, ministrando a disciplina de Programação e Robótica. Isso. E agora é tudo com você, querida. Muito obrigada pela apresentação, é isso mesmo, né? Bom, só pela apresentação que a Mônica deu, né, a gente já viu muitas divergências ali no meu currículo, né? Várias coisas diferentes. E aí eu queria começar, né, perguntando o que vocês acham, né? O que vocês esperariam nessa palestra, né? Mas como tá só a Karen? Karen, então, o que você espera ver nessa conversa, né? Não vamos chamar de palestra, vamos chamar de conversa, que eu acho que fica mais legal, né? O que você espera ouvir na palestra de hoje, depois dessa apresentação? Bom, pela apresentação, eu espero poder entender um pouquinho do que foi sua formação, que eu sou palha, eu não entendi nada. Não tem problema, porque eu também, quando entrei, não sabia, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela. Então, que eu fiz uma apresentação bem básica, eu tentei ser... Opa, foi agora? Tá indo, tá indo, tá carregando. Certo. Que eu fiz uma apresentaçãozinha, tentei resumir tudo isso, né, numa apresentação breve, com muitas imagens, para a gente conseguir visualizar. E a maioria são do meu acervo pessoal, então vocês vão ver muito meu rostinho na apresentação, tá bom? Então, vamos lá, né? Aí eu ia fazer um mapa mental, mas vamos pular. E aí, como que eu organizei essa apresentação, né? Contar um pouquinho como que foi a minha trajetória, né? Como que eu escolhi esse curso, como que eu cheguei na Federal, por que que eu escolhi esse curso, o que eu desenvolvi, né? As oportunidades que eu tive dentro lá da faculdade, da universidade, e o que eu fiz depois que eu saí de lá, né? Que fica sempre aquele questionamento. Tá, eu escolhi minha profissão, aí tenho meu diploma, me formei, o que eu vou fazer agora, né? É a nossa pergunta. E no finzinho eu preparei 2 joguinhos, né, para vocês se deliciarem e brincarem e aprenderem um pouquinho também, tá bom? Com alguns temas que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, então, como a Mônica disse, né, sou bióloga, sou mestre em Ecologia e Recursos Naturais e hoje eu sou professora, né? Atualmente eu estou dando aula de Programação e Robótica para o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, mas também eventualmente, eu dou algumas aulas de ciências e biologia também na rede pública aqui de Porto Ferreira, né? Que agora eu estou morando aqui em Porto Ferreira, minha cidade natural, né? E tudo mais. E aí, como vocês, né? Como que eu cheguei até aqui? Como vocês, eu sempre estudei minha vida inteira em escola pública, né? Eu acho muito legal contar isso e conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes no meu decorrer de lecionar, né? Eu dei algumas aulas aí em São Carlos também. E às vezes a gente acha que por a gente estudar em escola pública, a gente nunca vai chegar numa universidade pública, ou numa graduação, numa pós-graduação, né? E é possível, né? Muita gente consegue, vocês também vão conseguir, independente do curso, da área e da universidade que vocês escolherem, né? Porque já estão engajadas, já estão se dedicando, e o primeiro passo para a gente conseguir o que a gente quer é a gente se mover, né? A gente procurar e a gente ir atrás daquilo que a gente quer. Então, eu sempre tive o sonho de me formar numa universidade pública, na UFSCar também, sempre foi um sonho, quando eu fui lá visitar e tudo mais. Me apaixonei pelo campo, sou apaixonada até hoje, amo São Carlos, quero muito voltar a morar aí um dia, né? Eu passei 9 anos da minha vida, né, me formando e estudando aí em São Carlos. Bom, então, por que eu escolhi biologia, né? Na escola e toda a minha vida, assim, eu sempre gostei muito dessa área de biológicas, né? Animais, plantas, mas
meu sonho mesmo era fazer medicina, né? Eu queria ser médica, queria cuidar da parte da saúde, só que eu não tinha certeza se realmente era isso que eu queria, né? Aí fui e prestei ciências biológicas na UFSCar, né? Que, para quem não sabe, ciências biológicas é a mesma coisa que a biologia, né? E entrei na parte de licenciatura, porque educação também era uma área que me encantava, né? Eu gosto de dar aula, de ensinar, enfim. Chegando na graduação, né, eu descobri que eu não gostava da área de saúde, não era uma área para mim, e me apaixonei pela área de geologia e paleontologia, né? Fui de um extremo ao outro, né? Nem imaginei até que eu ia ter uma aula sobre paleontologia, né? Que eu ia me especializar, que eu ia ter alguma coisa ali do tipo. Porque, para mim, paleontologia, eu imaginava... O que você imagina, Karen, quando eu falo em paleontologia? O que você acha que estuda, que a gente vê? E paleontologia me lembra muito aquele filme antigo, mas eu não sei dizer certinho, tipo, se é aquela pessoa que estuda... Tipo assim, eu diria que a pessoa que estuda a história nas coisas do passado, tipo... Isso. Algo Olha, foi assim. melhor que eu estava pensando, hein, Karen? Que eu já achei que você ia falar que era dinossauro. Pessoa que estuda dinossauro, Jurassic Park, já tá ótimo. Já tá sabendo mais do que eu quando entrei, né? Que bom! Tá vendo? Já tá mais antenada, Karen. E realmente, paleontólogo, né? Quando a gente fala em paleontologia, é o estudo dos seres antigos, né? Quando a gente fala em seres, são todos os seres vivos, desde o dinossauro, dos mamutes, das preguiças gigantes, né? Desses ícones que a gente fala de paleontologia, até uma planta, o comportamento do animal, uma pegada, o ninho, um inseto, né? Uma conchinha. Tudo que é relacionado ao ser vivo ali, a paleontologia está estudando, né? E, ao contrário do que muitos pensam, a paleontologia ela não estuda o homem. É o único ser vivo que ela não estuda. Porque aí entra o arqueólogo, né? Que aí ele sim estuda o comportamento humano, o desenvolvimento, que aí ele foca só no ser humano, né? Como se desenvolveu, como se dispersou e tudo mais. A parte que a paleontologia às vezes entra ali é na evolução humana, né? Mas tratando o homem como um animal, né? Não como um indivíduo de sociedade, com cultura, né? Com desenvolvimento e tudo mais. Mas na questão biológica, assim mesmo. E aí, quando eu descobri isso, né? Eu falei, nossa, meu sonho, né? É isso que eu quero, vou focar nisso, né? E aí fui no laboratório, fiz algumas pesquisas, me adentrei ali um pouco, estudei um pouquinho, olhei um pouquinho os materiais que tem ali no laboratório. Mais para frente vai ter uma imagem, vocês vão ver que é muita coisa, né? A gente às vezes acha que é uma pedra, mas não é uma pedra, né? Inclusive, nem pedra a gente pode falar, a gente tem que falar que é uma rocha, olha só, né? Nada é uma pedra, é uma rocha. Enfim, e aí foi isso, né? Fui me especializando, fiz meu TCC na parte de ensino de paleontologia e depois fui para a área de ecologia e recursos naturais. Só que no mestrado, né, na pós-graduação. Só que dentro dessa área, fui me especializar para a área de paleoecologia. O que seria paleoecologia? Como a Karen, né, falou para gente muito bem, é a gente estudar as coisas antigas. Então, eu vou estudar, né, eu foquei ali, né, a minha pesquisa, em saber como que era aquele ambiente naquele período, no Permiano, né? No caso, que eram os meus fósseis. Permiano, só para a gente se localizar assim, é mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Então, é um período que vai além dos dinossauros. Os dinossauros nem pensavam em existir. Não existia nem mamíferos ainda direito. Basicamente, eram insetos, répteis e plantas que existiam no mundo. Então, 250 milhões de anos atrás, é muito tempo, né? Mas ainda assim a gente tem registro e consegue estudar muitas coisas, né? E aí, nesse meio tempo, estudando ali como que era aquele ambiente, como que era o comportamento, aí eu descobri que uma área ali que eu estava estudando, inclusive minha área de estudo, é ali na região de Rio Claro, muito próximo, né, aí de São Carlos, aqui de Porto Ferreira,
ela era dominada por uma floresta. E hoje a gente quase não vê florestas aqui na nossa região, né? A gente vê pouquíssimas coisas. E aí fui descobrindo, estudando, e aí descobri um fóssil de uma planta. Olha só, né? Que interessante, mas sim, é muito interessante estudar um fóssil de uma planta, tá? A planta, ela indica muitas coisas pra gente, tá? Inclusive o comportamento e como até era o clima, né, daquele local. Então, a gente sabia se que era um clima ameno, era uma região de costeira até. Então, hoje, na praia, a gente vê areia, né, uma faixa de areia, o mar e raramente ali umas rochas com vegetação, né? Naquele período, a vegetação ela era junto com o mar, não tinha essa faixa de areia, não tinha essas rochas, né? Então era como se fosse um mangue, né? Parecido com um manguezinho assim, em que tem a vegetação e o mar ali junto, né? E aí as pteridófitas, né? E as licócidas, que era a área do meu estudo. O que é isso, né? Basicamente, são primas distantes da samambaia. Acho que todo mundo conhece uma samambaia, já viu, né? Então, vamos imaginar que é uma parente distante, assim, uma parente extinta dessas samambaias. Então, foi a partir desse fóssil que eu consegui estudar e inferir toda aquela área, né? Como era o clima, como era a vegetação, como era a distribuição, o período, né, 250 milhões de anos. Então, tudo isso a partir de um único fóssil. De um único não, né? Mas de uma espécie, né, de fóssil, várias amostras daquele local, e a partir da análise a gente consegue entender tudo isso, né? E tudo isso que eu falei, né, muito interessante, muito legal. Só que a gente não vê uma aplicação prática, né? Tipo, legal, né? Uma prima da samambaia, 250 milhões de anos. E agora, né? O que eu faço com isso? Então, isso que eu fiz, isso que eu contei um pouquinho para vocês, é o que a gente chama de ciência básica, pesquisa básica. Que é aquilo que eu descobri, que eu estudei, e que vai servir de informação para as pesquisas aplicadas, que a gente chama. E aí, a partir dessas pesquisas aplicadas, é que vai ter uma solução no nosso dia a dia, vamos supor. Então, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Pegou as informações ali da minha pesquisa, né, do meu artigo, que só um parênteses, né? Tudo que a gente produz, né, o resultado do nosso estudo, seja ele de mestrado, doutorado, TCC, o resultado é geralmente um artigo científico que a gente publica em revistas, em anais periódicos, né, online, geralmente, e aí fica à disposição para outras pessoas ali pesquisarem e utilizarem o seu estudo, né? Então, é como se fosse o nosso filho, né? O meu filho ali de 2 anos foi esse artigo, né, que a gente diz. Então, eles vão lá pegar o meu estudo, falar, olha, essa planta tem esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de evolução, se adapta a tais situações. Será que se a gente usar uma parente dessa planta, a gente não consegue novos resultados? E aí extrai uma substância que vai servir para um medicamento, vamos supor. Então, isso é uma ciência aplicada, né? Em que pega um estudo para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E a ciência básica é que vai fornecer a informação para a ciência aplicada, né? Então, quando a gente fala, vamos descobrir a cura do câncer, cura da doença, novos medicamentos, né? O que precisa antes disso? Precisa de uma ciência básica. Alguém que estudou antes ali, pegou informações sobre aquilo, para ter a base, para então a gente ter ali a ciência aplicada, né? Bom, essa foi minha trajetória no mestrado. E aí terminei o mestrado e fiquei pensando, né? Faço um doutorado, não faço, continuo. E aí, nesse meio tempo, né, da graduação e do mestrado, eu sempre fui muito engajada na parte de divulgação científica, né? Dei palestras, dei aulas, intervenções na cidade. Não sei se vocês já ouviram falar do Bio na Praça, do Circo na Ciência. Foram alguns projetos assim que eu fui me engajando, né? O Bio na Praça era um projeto que a gente tinha
da biologia, em que levava em 1 ou 2 sábados do ano específico, a gente levava algumas pesquisas e alguns materiais da universidade para uma praça, e aí ali a gente levava informações, né, para quem estava passando ali na praça, mostrava um fóssil, mostrava uma plantinha, um animalzinho, e falava um pouquinho ali sobre o que a gente estava produzindo, né? Já no mestrado, eu me engajei mais nessa questão de mulheres na ciência, né? Então, participei de alguns simpósios, de algumas palestras, né? Ministrei algumas palestras e trouxe para São Paulo, né? O primeiro Meninas com Ciência Edição São Paulo. Então, é um projeto voltado exclusivamente, parecido com esse aqui mesmo, né? Só que para meninas do fundamental, né? Do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, para elas já pensarem como é isso, levar a ciência para essas meninas e mostrar que elas podem, né, vocês podem ser o que vocês quiserem, né, a profissão, a área que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, né, porque durante muito tempo tinha esse, isso é profissão de mulher, isso é profissão de homem, menina não pode isso, menino não pode aquilo, a gente sabe que isso é uma baboseira, né, que a gente pode fazer o que a gente quiser, na área que a gente quiser, e é isso, né? Somos donas de si para escolher ali o que for mais interessante, o que for mais, assim, da nossa habilidade, né? O que for mais rico para a gente, o que a gente vai conseguir ser feliz ali trabalhando com aquilo, né? Lembrando que ser feliz não quer dizer que vai ser tudo fácil, mas vai ser mais prazeroso, né? Com certeza. Bom, e aí foi isso, a gente trouxe esse projeto, e aí eu me vi muito como professora, né? Então, comecei dando aulas em São Carlos, dei aula no Guião, no Sebastião, no Esterina, né? Mas sempre eventuais, que a gente chama, né? E aí tive que voltar para cá por questões financeiras, né? Bolsas e tudo mais. Voltei para cá, consegui algumas aulas aqui, e hoje sou muito realizada na profissão que eu estou, né? É uma satisfação muito grande dar aula e passar tudo isso que eu aprendi, que eu me dediquei, né, para a próxima geração, para as outras pessoas, enfim, é uma coisa que me dá muito prazer, né? Então, me encontrei dentro disso tudo que eu passei, né? Me encontrei sendo professora agora, né? Bom, é isso. Vamos passar, senão eu vou falar demais. Né? Quando a gente fala em biologia, ciências biológicas, né? Fala, você é biólogo, porque você gosta de bichinhos, né? Gosta de planta, é isso que biólogo faz, né? Ou se não, aquelas presepadas do Richard, né? Não sei se já ouviram. Ai, meu Deus, não foquem em biólogo como aquele cara, por favor. Aquilo não é um biólogo, gente, por favor, tá? Ou se não, é aquele que fica no laboratório, de jaleco, no microscópio, pipetando, né? E biólogo não é só isso, né? Na biologia, eu descobri isso também na graduação, né? A gente tem um universo dentro, né? N áreas que a gente pode escolher, que a gente pode se interessar, que pode nos apaixonar, né? E por que fazer biologia, né? A biologia em si, ela tá tudo no nosso dia a dia, desde o processo de acordar, ao processo de você levantar da cama, tomar o seu café, de escovar os dentes, tomar o banho, se trocar, tudo é biologia, né? Tá desde o nosso corpo, até na água que sai ali da torneira, até o alimento que a gente come no café da manhã, no almoço, na roupa que a gente veste, tudo é biologia. Tudo, tudo. Tudo é matéria, assim como tudo é química, tudo é física, tudo é matemática, tudo é biologia também, que são as bases, né, de todas as outras ciências. Então, quando a gente fala em biologia, não é só plantinha, não é só bichinho. Eu adoro cachorro, vou ser biólogo. Não é só isso também, né? Lógico que você pode ser, mas não vai ser só cachorrinho que a gente vai ver, não vai ser só samambaia que a gente vai ver, né? E muitas outras coisas, tá? Então, eu separei algumas coisas aqui para falar brevemente para vocês as principais áreas, né, desse universo da biologia. Então, a gente tem a genética, que a genética ela pode ser desde sequenciamento de DNA para identificação de doenças,
para modificações de alimentos, que a gente vê, por exemplo, transgênicos, né? Soja transgênica, milho transgênico, tudo isso é manipulação gênica, né? O que isso quer dizer? A gente faz um melhoramento daquele DNA. Então, eu vou mexer numa sequência aqui que vai deixar esse alimento mais resistente à praga, ou que ele vai aumentar de tamanho. Então, a gente vai mudar ali na informação inicial daquele alimento, né? Focando aqui no alimento, para ele, quando se desenvolver, ele ter uma outra característica, né? Isso pensando na base alimentar. Se a gente pensar na saúde, vamos sequenciar esse DNA para identificar uma doença, para ver possíveis doenças no futuro, como, por exemplo, o teste da síndrome de Down, por exemplo, né? A gente sabe que é uma sequência ali do DNA. Então, a partir do exame, a partir da genética, que a gente identifica se aquela criança, né, pode ser possivelmente essa doença, ou se ela já tem, né? Estou com o meu marido, com o meu namorado, quero adotar, quero ter um filho, né? Será que pode ter, qual a chance dele nascer com o olho azul, por exemplo, né? De ter um cabelo loiro, né? Tem esses testes também. Então, tudo isso é genética, né? Vocês já devem ter visto Mendel, azão, azinho, ervilhas. Sei que vocês já viram, porque eles são muito inteligentes. Aí, biologia celular. O que é biologia celular? É o estudo das células, basicamente, né? Então, estudar as organelas, o funcionamento, transmissão de informações. Então, como que uma proteína... eu almocei. Como que eu consegui absorver os nutrientes, as vitaminas ali do alimento, né? Do que eu consumi? Biologia celular. Transmissão de informações entre células, absorção de proteínas, de vitaminas, de enzima, tudo isso. Biologia celular, tá? Não fica só na mitocôndria, no citoplasma, no núcleo, a gente tem um universo ali dentro de uma célula, tá, gente? Tanto que a gente veio de uma combinação de duas células, que aí entra a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento. Então, como que dá desde a fecundação até ali as mutações, né? Proliferação de células, até formar o nenenzinho, né? Até formar a gente, o bebê. Ou até formar um mini sapinho, uma mini mosquinha. Então, é o estudo ali do desenvolvimento do ser, né? Desde a fecundação até o produto final, vamos dizer assim, né? Que é o baby sapinho, o baby humano, o baby. E a histologia, que está muito associada com a biologia celular, que é o estudo dos tecidos. Então, o estudo da pele. Eu estou com uma manchinha na pele, vamos estudar por que tem essa mancha na pele. Então, vai pegar uma amostra do seu tecido, ver ali como estão as formações das células, o desenvolvimento. Então, estou dando exemplos práticos, tá, gente? Lógico que na hora da gente estudar, as coisas são, às vezes, até um pouquinho mais complicadas, mas o que importa é o prático, né? Quando a gente coloca a mão na massa. Aí vocês vão falar, eu gosto muito desse meme, que é: biólogos são apenas um monte de células que falam sobre outras células. Pode ser, né? Se a gente quiser olhar por esse lado, por esse ângulo, nosso corpo é um amontoado de células diferentes, bilhões de células, que a gente está falando sobre outros, né? Sobre outro ser humano, sobre outra planta, sobre outro animal. Então, às vezes, né, tenho amigos até que comentam que os biólogos estragam a poesia do dia a dia. Que a gente tem um olhar tão, assim, científico, que às vezes a gente esquece do bonito, né, da poesia. Mas, para a gente, isso é uma poesia, né? Isso é o bonito. Então, é tudo questões de ponto de vista, tá? Depende do referencial. E aí, depois, a gente tem também a anatomia, a fisiologia humana, a biofísica, tudo isso são estudando o homem, né? Como o funcionamento do homem, biofísica. Como que dá o levantar um peso, eu erguer o meu braço, o que acontece com o meu músculo, com a minha célula, com o meu sistema nervoso, enfim, o que acontece com o meu corpo quando eu quero realizar uma ação. Então, a biofísica.
né? Quando eu quero andar, batimento cardíaco, respiração, tudo isso é uma biofísica. Então, por exemplo, agora, em época de Covid, né, que a gente diz a ventilação mecânica, ou funcionamento do pulmão, batimentos, né? A gente está ouvindo bastante falar sobre isso. Então, a base desse estudo é a biofísica. Então, é entender como é esse conjunto, né, como esse sistema respiratório com o sistema cardiovascular funcionam ou estão sendo afetados por esse tipo de doença, e que parte da sinalização, da transmissão de informação, ela está sendo modificada. Então, toda a parte de biofísica. Fisiologia humana. Novamente, como funciona o nosso corpo, né? Desde doenças até, enfim, comportamentos naturais, né? Uma tosse, um espirro, fisiologia humana. Anatomia é estudar as partes do nosso corpo, muscular, osso, nervoso, os nossos dentes, nosso cabelo, tudo isso é anatomia, tá? É a parte física ali do nosso corpo. E a microbiologia, a gente pode ser dividido em duas partes, que é a microbiologia na parte de saúde, que aí a gente vê vírus, bactérias e outros patógenos, né? Ou seja, micro-organismos que causam doenças, desde micro-organismos que são bons para o solo, por exemplo, que vai ajudar no crescimento de uma planta, que vai ajudar ali na defesa do solo. Uma curiosidade, tá? Sobre microbiologia. E quando eu aprendi, eu falei, meu Deus, eu não sabia. Sabe quando tá para chover? Que bate aquele ventinho, que a gente sente um cheirinho de terra molhada? Não tem aquele cheirinho? Sabe que aquele cheiro, ele vem de um micro-organismo? Então, quando ele fica agitado ali com o vento da chuva, né, com o cair dos pingos da chuva no solo, eles ficam agitados e soltam esse cheirinho. Então, esses micro-organismos a gente chama de actinomicedos, tá? Então, o cheiro que a gente sente, né? Ai, vai vir a chuva, que cheirinho de terra molhada. Na verdade, são cheiros de actinomicedos, gente. Bom? Essa realmente... O cheiro de terra molhada não é cheiro de terra molhada. É outra, são seres vivos que estão ali lançando seu perfume no ar. Exatamente. Hein, Karen? Exatamente. Eu amo esse cheirinho. Karen, por essa eu não esperava. Você esperava? Não. Tá vendo? Eu trouxe uma outra poesia para vocês, tá vendo? É por isso que eles falam que os biólogos estragam a poesia. Não, é poético, eu gostei disso, é lindo isso. Amei, eu também achei poético. Você não achou poético, Karen? Eu achei muito poético. Lindo. Sim, é interessante pensar dessa forma também, né? Tipo, mais aprofundadamente Claro. sobre o assunto. Viu? Muito bem. Gostei já, Karen. Muito bem, sua visão aí tá ótima. Tô gostando. Bem de cientista, biólogo. Aí a gente tem a botânica, a ecologia, né? Que a ecologia é o estudo todo do conjunto dos seres, como se fosse estudando a sociedade ali dos seres vivos, né? Como que a planta se relaciona com o animal, que se relaciona com o micro-organismo, enfim. Todo esse funcionamento, né? E a botânica é o estudo das plantas, né? Basicamente, que todo mundo não gosta, mas que eu amo, acho incrível, né? Não só de identificação, de saber o nome das plantas, mas saber como funciona, transmissão. Vocês sabiam que as plantas se comunicam pelas raízes, tá? Então, elas têm uma comunicação ali pelas raízes, pelo subsolo, em que se uma planta está sendo atacada, por exemplo, ela manda informações para as demais, para elas se prepararem, elas começam a produzir novas substâncias para tentar repelir essas pragas ou esses invasores. Então, a gente acha que elas estão paradinhas ali, né, só sendo bonitas, mas, na verdade, elas têm uma rede ali de comunicação e são seres muito mais complexos, né? Se tiver curiosidade, né, não sei se a Karen ou as outras meninas gostarem desse universo de plantas, de botânica, tem um livro muito interessante que chama A Vida Secreta das Árvores. Se eu não me engano, tem versão PDF na internet, se a gente procurar, que fala um pouquinho sobre a interação dessas plantas. Tem também um muito parecido que chama A Vida Secreta dos Bichos,
que aí conta um pouquinho sobre o comportamento dos bichos ali também. Uma linguagem, assim, ele pega informações de artigos científicos, né, o autor, e começa a contar uma história ali. Então, fica, de certo modo, bem acessível para a gente captar essas informações, tá? Então, fica aí como sugestão, se vocês quiserem, né? E aí tem eu, né, em alguns momentos, né? Eu ali ministrando um pouquinho botânica, né? Falando um pouquinho sobre a evolução das plantas, que foi uma parte ali da minha pesquisa de mestrado. Aqui foi uma pesquisa de campo dentro do Cerrado, em Minas Gerais, em que a gente fez coletas e identificação. E aqui, depois de toda essa coleta, né, no meio, é a análise, né? Observando um tecido, como que se dá o comportamento dessa planta, como que é a formação das células, quantidade de cloroplastos, enfim. Toda a informação além, né? A gente faz a coleta, então a saída de campo, tudo mais, as observações, elas são a base. E depois a gente pega esse conteúdo, essas informações, para a gente aprofundar os estudos no laboratório, né? Então, nem só de campo vive o biólogo, né? Nem só de mata. Então, tem a parte de laboratório também, tá? Lógico que o campo é a parte mais legal, né? Mas tudo bem. E aí, dentro disso, a gente tem a zoologia, obviamente, que é o estudo dos animaizinhos. Aí, dentro da zoologia, também a gente tem a parte de comportamento desses animais, né? Então, como eles se comportam, como que é a relação entre esses animais, se há disputa, por exemplo, nos leões, né? A gente vê que um leão tem um harém ali de leoas, né? Então, são várias leoas para um único leão. Por que que acontece isso, né? Por que que é dessa forma? E não uma leoa para vários leões, como acontece com outras espécies de aves, por exemplo, ou de outros mamíferos, né? Por que que eles escolhem dessas maneiras, né? Ou, por exemplo, por que o peixe ou a tartaruga bota tantos ovos e aí uma pomba, uma galinha bota 1, 2 ovos, né? Tem a ver ali com comportamento, com cuidado parental. Então, por exemplo, no caso da tartaruga, que ela só vai à praia, bota os ovos e volta para o oceano, né? Então, ela não está tendo um cuidado com os seus filhotes. Então, ela prefere gastar uma energia produzindo bastante ovos para o mínimo desses ovos sobreviver, essas mini tartaruguinhas sobreviver, do que ela gastar uma energia ali, como a galinha, a pomba, que produz 2, 3 ovinhos e fica ali chocando, cuidando, alimentando, né? O gasto energético dela ali, a preocupação dela é após, né, o chocar dos ovos. Então, cada espécie tem um tipo de comportamento e tem uma explicação do porquê, né? Aí só um parênteses da tartaruga, né? A gente sempre se refere a tartarugas como tudo aquilo que tem casco, né? Na verdade, tartarugas são só tartarugas marinhas. Então, as tartarugas são só aquelas dos mares, dos oceanos. O tigre-d'água, o jabuti, são tigre-d'água e jabuti. A gente não pode chamar de tartaruga, tá? São os quelônios, né? Se a gente quiser generalizar os três, a gente tem que chamar de quelônios, tá? E aí, ao contrário, não sei se vocês já viram aquele desenho, eu gosto muito de desenhos, agora que eu estou dando aula para criança, estou tendo que assistir vários desenhos para tentar contextualizar, né? E aí tem o Sem Florestas. Não sei se você já assistiu, Karen, filme Sem Floresta, é um desenho. Acho que não. Não. Enfim, são vários animaizinhos que eles ficam num bosque, no meio de uma cidade. E aí eles têm que se adaptar ali a uma perda de habitat, né? E ao contato com o ser humano. E aí tem uma cena, né? Vamos chamar de cena, em que a tartaruga sai do casco, né? E aí os alunos, né, em geral, ficam perguntando, então a tartaruga, ela consegue sair do casco? É como se fosse uma casa e tudo mais. Não, a tartaruga, ela não consegue sair, né? A coluna dela, né, coluna vertebral, ela é junto com o casco. Então, se ela sair do casco, ela morre, né? Então, só uma curiosidade, enfim. E aí a evolução, que é o estudo das mudanças de comportamento, né? Basicamente é o que é não só de comportamento, como de anatomia, de fisiologia, a adaptação do meio ambiente, né? E eu gosto de uma frase muito boa do Darwin, né? Que é a origem das espécies, que ele fala que não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que sobrevive às mudanças, né? Aquele mais adaptável.
E o que eu gosto muito de reforçar é que quando a gente fala em evolução, não necessariamente é uma melhoria, é sempre para melhor ou para o excelente. Evolução quer dizer só mudança. Então, ocorreu uma mudança ali, eu tive que me adaptar a essa mudança. Nem sempre essa mudança é para melhor, ou é um ponto positivo na nossa visão, né? Pode ser uma regressão, por exemplo, perder alguma característica, né? Mas para aquele momento é uma vantagem, né? Para ele se adaptar. Então, não gosto de dizer que a evolução é uma linha reta, né? Uma progressão. Ela faz curvas e volta, enfim. É só a adaptabilidade, tá? E aí, aquela famosa imagem do Darwin, né? Que sai do Darwin, não. Do macaco que vai para o homem, que virou clássico, né? Quando a gente fala em evolução, todo mundo coloca aquela imagem. A origem daquela imagem era uma sátira, né? Era meio que tirando sarro ali da teoria da evolução humana. Então, quer dizer, então, que a gente veio dos macacos, né? Aí eles fizeram um desenho como que tirando sarro da teoria, né? E hoje virou um clássico ali para a gente entender. Que, na verdade, não é isso, né? A gente não veio do macaco, né? Senão o macaco não existiria, mas a gente veio de um ancestral em comum que deu origem aos homens e aos macacos, né? Os chimpanzés, mais especificamente. Bom, e aí eu falei, né? Qual que é a importância, então, dos biólogos, né? Ou das biólogas, vamos tirar os gêneros, né? Já que a gente está nessa. E eu acho muito importante isso. Qual que é a importância? Agora, eu acho mais do que nunca, né? A ciência, em especial a biologia, está mais ainda em evidência, né? Por exemplo, o Átila. Vocês já ouviram falar do Átila, né? Você já viu, Karen, o Átila? Vixe, pelo nome não. E a Marino, um branquinho, assim, ó, cabelinho preto, que tá sempre aí nos jornais. Átila e a Marino, ele chama. Não, Acho que não. Ele tem tem falado problema. muito, Karen, agora por conta da pandemia, né, Thaís? Então, ele tem dado muitas entrevistas em programas de televisão, de jornal, de revistas, em todos os canais que puder, ele tem... Isso, ele virou um divulgador dessa área, né? Porque ele é especialista, né? A área de estudo dele é a virologia, então ele mais do que ninguém sabe do que ele está falando, né? E ele estuda inclusive os vírus da influenza, né? Que é os vírus da gripe, da Covid, tudo mais. E ele, a base do estudo, né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Ele fez biologia, né? A graduação dele foi em biologia, ele é um biólogo. Então, a gente vê que a biologia em si, né? Ela está cada vez mais sendo importante. A gente viu alguns anos atrás o desastre de Mariana, de Brumadinho também. Precisava de um biólogo ali para dizer o impacto daquela tragédia. Não gosto de dizer que foi um fenômeno natural, porque não foi, né? Teve a ação de um homem. E qual que foi o impacto ali? Então, precisava de um biólogo para fazer aquela análise, para ver que espécies que tinham ali, que foram afetadas, como que aquele desastre, né, impactou na vida dos seres vivos ali, não só dos animais, dos rios, como dos animais do entorno, como as plantas ali do entorno, e toda a cadeia, a ecologia ali daquele local, né? Assim como tudo que tem que ser construído, que é em ambiente natural, seja hidrelétrica, seja barragem, seja uma fábrica, uma casa, né, que seja um local não urbanizado, tem que ter um aval de um biólogo, que é uma área que, mais para frente vou conversar um pouquinho mais, que é a gestão e análise ambiental, né? Que é uma sub-área que, de tão importante, ela acabou virando um curso de graduação, né? Em que estuda basicamente as leis, né? Como que eu posso regulamentar a minha empresa, a minha escola, a minha fábrica, para não agredir o meio ambiente, para ser o mais sustentável possível, para não poluir, para não, enfim, como ser amiga do ambiente, vamos dizer assim, né, basicamente. Então, é uma área ali da ecologia mais técnica, né, que aí entra o direito ambiental, tem um pouquinho da engenharia ambiental ali no meio. Então, são várias vertentes, né, que acabam saindo
do núcleo, que é a biologia. A biotecnologia é aquilo que a gente conversou lá na genética, por exemplo. A biotecnologia é aquilo que manipula o gene para dar uma melhoria. Então, para manipular a soja, o milho, para eles serem mais resistentes e mais rentáveis para a economia. Manipula a cana-de-açúcar, por exemplo, para tentar produzir uma semente de cana-de-açúcar, para ser mais fácil de cultivo e de dispersão, né? Que a gente sabe que a cana-de-açúcar é um dos principais produtos econômicos aqui da nossa região, em especial, né? E, então, tudo aquilo que está relacionado a um ser vivo, que precisa de uma manipulação, de uma melhoria, né, não natural, que a gente chama de seleção artificial, é feito pela biotecnologia, né? Então, precisa de um estudo ali mais gênico, voltado para essa área, para ter essas mudanças, né? Ou para resistir ao frio, enfim. Tudo isso que tem essa manipulação a gente chama de biotecnologia. E a gente tem uma área que está crescendo há muito tempo no nosso país, que é a agronomia, que é tudo o estudo ali do cultivo, vamos dizer assim, da agricultura, da pecuária. Então, como utilizar aquele solo melhor, como utilizar aquela plantação, mas só que é voltado não para o ser vivo, para a vida, mas voltado para a economia, né? O que é mais rentável, o que vai te trazer mais lucro, vamos dizer assim, o que vai ser mais aproveitado, né? Então, são visões diferentes, com focos diferentes, mas que a base é a biologia, né? E aí, no meu caso, né, eu foquei na área de paleontologia e de paleobotânica, em especial. E aqui, ó, só para ilustrar para vocês o que é essa diferença, né? O que é paleoicnologia, que é a primeira coisa que a gente falou. A gente chama de iquinitos, né? O que são os iquinitos? São os vestígios do comportamento desses animais. Então, pode ser um ninho, pode ser as pegadas, pode ser um xixi, pode ser o cocô, né? Tudo aquilo que é o vestígio desse animal, que ele deixou um registro, uma toca, uma galeria, né? Então, tudo aquilo que ele deixou em vida é estudado pela paleoiquinologia, tá? Inclusive, o primeiro xixi fossilizado foi descoberto, né, e foi estudado pelo professor Marcelo Fernandes, aí da UFSCar. Então, foi um marco na ciência da paleontologia e é conterrâneo aí de vocês, tá? Aí da nossa universidade. E aí, paleobotânica. Então, aqui, um exemplozinho de um fóssil de uma parente da samambaia também, tá? Não é a samambaia ainda que a gente tem na nossa casa, que a nossa avó tem, ainda é uma parente distante. Mas é o estudo desse ser vivo, né? E a paleoecologia é o conjunto disso tudo, né? Como se a gente aplicasse esses fósseis isolados ao conjunto. Então, por que ele está ali? Qual que era o comportamento? Como que ele se associava com outro fóssil encontrado ali em conjunto, né? Então, se eu acho uma planta e um peixe, como assim uma planta e um peixe juntos? Né? Por que esses dois estavam no mesmo local? Né? Como que era esse ambiente? Então, são inferências ecológicas, né? De como era aquela imagem. Aí, aqui, são duas imagens, deu no campo, então, é só pedra mesmo, não tem uma sombra, não tem nada, então é cansativo, mas vale a pena. A emoção da gente descobrir ali um fóssil é indescritível quando você acha o seu fóssil, quando você, né, retira ali daquele local, é indescritível. E aí a gente armazena em locais assim, nessas prateleiras. Então, como eu falei, parece que é pedra, mas cada uma dessas pedras tem sua importância nessa rocha. Aí aqui, de novo, depois como acontecem os estudos, a fotografia, a análise por imagem, né, nos microscópios. E aqui, no meio, não dá para ver muito bem, mas é uma peça do meu mestrado, né? Que aqui é da plantinha lá, da parente da samambaia que eu comentei com vocês. E aqui, eu abraçando essa pedra, essa rocha, é um tronco fossilizado de 270 milhões de anos atrás. Então, essa aqui, há 270 milhões de anos atrás, era uma árvore. E ela está ali no local onde ela estava em vida. Então, enfim, é muito mágico eu abraçar um ser vivo que estava ali há 250 milhões. Ele não saiu do lugar ali. Né? E aqui, como Thaís,
Thaís, eu estou encantada aqui, não quis e nem estou te interrompendo, mas agora são 3 horas, só para você pensar assim que você tem que mostrar o jogo, que eu estou super curiosa. Karen, eu não sei como é que você está, mas eu estou querendo participar também. Já vou partir para lá, então. Vou pular aqui. Essa aqui Não, eu estou te avisando para você fazer aquele amarração, não é para interromper, não. Não, pode ficar tranquilo. E só vou passar rapidinho, né? Que eu já falei bastante do que eu estou mostrando, né, lá no começo. Mas essa é a arte da divulgação do Meninas Consciência, edição São Paulo. Na época eu estava loira, então essa sou eu em forma de desenho. E aí, meus fósseis aqui, e a minha colega de trabalho, que eu estudava plantas, e ela estudava os cocôs fossilizados, né? E aqui na bancada tem os cocôzinhos, né? Como eu comentei, a área de educação, né? Sempre quando a gente fala em educação, não é só sala de aula, né? Professor, escola. A gente tem educação na educação ambiental, em zoológicos, em parques. Aí no PESC eu trabalhei muito, né? Na parte de educação ambiental, ali nas férias. Educação não formal, que é aquela educação que a gente tem em locais fora da escola, como museus, bibliotecas, bosques, parques, né? Que tem ali um fundamento de ensino, mas não é a escola, não é um ambiente formal, né? Então, tem uma experiência nessa parte também, tá? E aqui algumas imagens de educação ambiental, de palestras, enfim, só para mostrar para vocês. Essa imagem aqui foi o registro daquele evento do Meninas Consciência, que aconteceu lá em Sorocaba. Então, eram muitas meninas, né? Foi bem legal. Aqui embaixo é o Pinch of Science, acho que é assim que fala, também meu inglês não é muito bom, né? Vocês estão muito melhores do que eu, porque vocês estão estudando toda semana o inglês, então já está muito melhor. E aí, durante a universidade, de biologia, N oportunidades, como a saída de campo, fui para o Pantanal, fui para Serra da Canastra, Pissinguaba, fazer estudos, os estágios, em especial os estágios com os animais, que é aqueles que dá mais uma fofurinha, vamos dizer assim, né? Que eu tive contato. E estágios de educação, né? Educação ambiental e educação, no caso aí, não formal. E aí, né, só para fechar que eu gosto, como assim você é biólogo e não conhece essa planta ou esse besouro que é lá da Índia, e muito específico, sendo que minha formação é em paleontologia, então como que eu vou saber todas as espécies de plantas, todas as espécies de besouros, enfim, né? Só para fechar, né, que uma breve apresentação, apesar de eu ter falado muito, a gente vê que é muita coisa, né? E isso aqui só vou demorar só mais um pouquinho, porque eu acho muito importante, porque são as oportunidades de estabilidade dentro da universidade, né? Que sempre quando a gente entra, entrei, mas como que eu vou me manter ali naquela universidade, né? Como que eu vou me manter ali no curso? Então, se a gente procurar, se a gente se informar, a gente consegue abraçar todas essas oportunidades, né? E se enriquecer com isso. Então, eu, por exemplo, estou dando meu relato, porque eu entrei sendo por ações afirmativas, né? Como eu comentei, sempre estudei em escola pública e tudo mais. Quando eu entrei, tive auxílio também, porque senão eu não conseguiria continuar meus estudos. Tive as bolsas assistenciais de moradia, alimentação, a atividade eu não consegui, mas a alimentação, eu tinha o acesso ao RU, que é o restaurante universitário, pago pelo governo, né, pela universidade, então podia almoçar e jantar todos os dias no RU, sem pagar por isso. A moradia, eles fornecem a moradia estudantil, então se há vagas, você pega uma daquelas vagas dentro do campus, e aí você mora na moradia dentro da universidade, ou eles te dão um valor, se eu não me engano, é na faixa de R$300 para você custear o aluguel e suas contas fora da universidade, né? No meu caso, eu fiquei na moradia estudantil. Então, ainda, e a atividade é um estágio que você trabalha em alguns pontos da universidade, como na reitoria, secretaria, e ganha uma bolsa por esse trabalho. Então, é um trabalho remunerado, tá? Com horas menores para você conseguir estudar e fazer a sua graduação. E dentro de cada curso tem os PETs, as empresas júnior, as monitorias que fornecem bolsas também. São valores baixos, mas que ajudam muito, né? Toda ajuda é bem-vinda. E os estágios de iniciação científica.
que aí tem as bolsas FAPESP, CNPq e o PIBID, tá? A FAPESP e o CNPq são para pesquisas científicas e o PIBID é para tutoria em educação. Então, trabalhar em escolas e fazer intervenções ali dentro das escolas, né? Já é mais para a parte de licenciatura, educação. E aí, o que fazer depois? No meu caso, né, no caso da biologia, você pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e tudo mais. Pode trabalhar na parte de educação, ser professor de educação da rede básica, professor de universidades particulares, trabalhar como educadora ambiental, em parques, em locais assim. Educação não formal, museus, hortos, bibliotecas, empresas, como eu disse, a parte de gestão e de consultoria ambiental, órgãos públicos, e na parte de consultoria também. Então, como, sei lá, vou abrir uma empresa, preciso deixar minha empresa sustentável. Quem eu tenho que contratar? Um biólogo, tá? Para ver os impactos ali, o que eu tenho que me adequar para aquela realidade. Aí, esse eu pulo também. E aí, esses são os jogos que eu preparei, tá? O primeiro, eu vou pôr no chat, peraí. Eu acho que vai ficar melhor. Ele é que eu tentei pegar jogos relacionados, pegar não, né? Construir um joguinho, né? Que fosse ali, eu não consigo voltar, peraí. Acho que eu tenho que parar. Você pode botar no chat, você pode parar a apresentação também. Tá, já achei. Para Agora você encontrar os botões, mas a gente consegue abrir o chat. Aí. Pronto. Deixa eu tirar minha apresentação. Como que eu paro? Você vai lá embaixo, daí tem o botãozinho do apresentar, você clica nele de novo e para a apresentação. Ixi. Tá, agora sim. E esse primeiro é do Covid. Karen, abre o chat, que o link já está no chat, Karen. Isso. Esse primeiro eu acho mais legal, mais interessante, que é com algumas informações do Covid, tá? Para a gente não cair em fake news, o que é verdade, o que não é. E tá tudo relacionado à biologia, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem abrir o link, tá bom? Eu copiei para fora do nosso encontro para poder olhar depois. Karen, nós temos que fazer uma foto, Karen. Você pode ligar? Como é que tá? Dá uma arrumada no cabelo, Karen, aquela arrumadinha assim, aqui assim. O que você acha de ligar um pouquinho a sua... Não vai estar muito arrumado, mas tá bom. Olha, vai estar linda, com certeza. Você vai estar linda como você é sempre, não tem como. Tá todo mundo sorrindo, vamos fazer um registro. Eu vou fazer umas fotinhas aqui nossas. Espera aí. Sabe que é melhor mais do que uma por garantia, né? Por se acaso, hein? Muito bem. Você está tão linda, Karen. Então. Vamos olhar o jogo agora, Karen. Vamos aproveitar. Isso. Aí eu tenho o primeiro do Covid e o segundo é sobre ecologia geral, tá? Tá. E aí, é bom até para os estudos, depois, se vocês quiserem praticando, né? Para voltar ali nas aulas de biologia que vocês estão tendo. É bem interessante. Eu gosto muito de jogos nas aulas, porque é uma maneira divertida, não é cansativa, e a gente consegue aplicar o que a gente viu ali na sala de aula. E aí eu deixei no chat também o meu contato, caso alguma de vocês queira me perguntar alguma outra coisa, sei lá, mandar mensagem, pedir ajuda, pedir um help. Tamo aí, tá bom? Podem me mandar mensagem, não tem problema, que eu estou aberta para o que vocês precisarem, tá? Eu queria fazer 2 perguntas. Uma é mais curiosidade e outra seria mais uma pergunta. Sobre as bolsas que você falou da faculdade, de bolsa moradia, bolsa atividade, bolsa alimentação, em faculdade particular tem isso também? A particular eu acho que já não,
tá? Porque aí na particular teria ou descontos na mensalidade, né? Que aí você pegaria bolsas, como por exemplo um ProUni, né? Bolsas de 50%, 100%, e talvez trabalhando em algumas partes dentro da universidade, como na biblioteca ou na secretaria. Aí talvez eles dêem uma bolsa ou um desconto na mensalidade também. Mas, assim, estou dizendo de experiências de próximos, né? Nada muito registrado, assim, que eu saiba. Entendi. É que a faculdade que eu quero fazer não tem na pública. O que Aí você eu vai só. fazer? Eu tô em dúvida entre design de moda e design de interior. Nossa, que chique, dona Karen. A senhora deve desenhar muito bem, então, hein? Mais Ah, se fosse mais ou menos igual, para Estou não. desarrumada, você já sentiu, né, Thaís? Já viu, né? Ai, é muito chique, gente. Elas são todas muito talentosas e muito modestas. Estou percebendo mesmo. Pode aumentar essa autoestima, dona Karen. Que não é vergonha você reconhecer os seus atributos, suas qualidades. E, na verdade, também quando a gente vai para a universidade, né, Thaís? A gente vai aprender as coisas. Então, você vai aprender técnicas de desenho. A Thaís foi querendo fazer medicina e descobriu, olha que coisas incríveis ela descobriu, se apaixonou e ela pensava que ela queria outra coisa, né? Exatamente. Aí eu fico pensando, nossa, né, se eu fosse médica, por exemplo, eu não ia estar feliz, não ia ser uma boa profissional, né, ia estar como muitos médicos que a gente vê aí, que nem olha para a cara da gente, né, que tá só pelo dinheiro, não tá pela satisfação, né? Então, tudo dando errado, deu certo, tá vendo? É. Aí a outra, foi mais uma curiosidade, tipo, nesses estudos da paleontologia, qual foi, assim, o ser que mais te deixou, como eu posso dizer, que mais te impressionou, assim, algo diferente, assim? De fóssil, você diz? É. Nossa, deixa eu ver, é que são tantos, mas deixa eu ver o que mais me impactou, assim. Eu acho que quando eu vi, né, aqueles troncos de árvore mesmo, né, no local de vida de 270 milhões de anos atrás, e eu estar ali no mesmo local, abraçando, né, tocando aquele ser, para mim foi assim incrível, né? Inclusive aquela foto foi lá no Piauí, em Teresina, né, que eu fui para um congresso que também fui custeado pela bolsa, então de novo, muitas oportunidades, a gente acha que a gente nunca vai fazer nada, mas quando a gente chega na universidade, a gente tem um mundo ali na nossa mão, é só a gente saber aproveitar. E aí, esse bosque, ele fica no meio da capital ali da cidade. Na frente desse bosque é um shopping. Então, assim, é o moderno com o antigo se misturando ali, e é muito incrível, assim, é uma sensação indescritível. Um shopping super moderno, aí na frente tem um fóssil, né, uma árvore de 270 milhões de anos. Então, assim, é muito incrível, sabe? Que legal. Eu acho que é isso que mais me chamou a atenção, assim. E depois descobri, por exemplo, a importância de um cocô fossilizado, de um xixi fossilizado, né? De um pólenzinho, que aí tem os microfósseis, enfim, né? Que quando eu, como eu te disse, a Karen já está muito além, né? Quando eu um pouquinho paleontologia, eu falei, dinossauro. Paleontologia estuda dinossauro, só isso, né? Jurassic Park. Fui ver que é muito além disso, né? São muitas áreas, né? São muitas. E a biologia é isso, né? Tipo, você entra achando que é uma coisinha, na hora que você vê é um boom de coisas e de tudo, né? Então, foi muito incrível, assim. Como eu falei, né? Dando tudo errado, acabou dando tudo muito certo, né? Porque eu fui com foco na área de saúde, vou fazer biologia, vamos especializar lá, buscar disciplinas da área de saúde, e é isso. E chegou lá, beijão para a saúde, olá para paleonto, né?
Que coisa bonita isso, você não achou, Karen? É assim, uma pessoa disposta a abraçar muitas aventuras. Ela achava que o caminho dela era um, mas quando ela se deu conta que não era, que tinha outras coisas interessantes para fazer, ela não ficou reclamando, não ficou com medo, ela se jogou numa coisa que ela não sabia o que era e descobriu a alegria e a emoção de abraçar aquele fóssil que parecia uma pedra. Quando você descreveu como você estava emocionada de abraçar o fóssil de um ser vivo que marca, né, também o quanto a nossa espécie é tão, né, a gente se acha tanto, né, Karen? A gente acha assim, nós somos os donos de tudo. Daí, quando você encontra aquele ser que viveu aqui nesse planetinha tantos milhões de anos antes e ainda deixou lá, ficou lá, só para nos provar, hein? Que ele esteve aqui, olha só. Exatamente. Emocionante mesmo, eu me emocionei também. Bom, eu sou suspeita, né? Mas é isso, assim, era isso que eu tinha, né, preparado para hoje. Espero que você, né, Karen, que está aqui com a gente, e as meninas que vão assistir depois, né, essa conversa, consigam aproveitar bastante coisa. E como eu disse, né, tem dúvidas, alguma coisa, me escreve um e-mail, né, me manda uma mensagem que a gente vai conversando, eu ajudo vocês, porque é isso, né? Estou super aberta, super acessível, super disposta, tá? Não precisa ter vergonha também, se, ai, não vou mandar porque, ai, meu Deus. Não, pode mandar sim, né? Como eu digo, né? Para os meus alunos, não existe pergunta burra, não existe pergunta tonta, desnecessária, básica. Toda pergunta é bem-vinda, né? Se tem pergunta é porque tem dúvida, e se tem dúvida é porque tem interesse. Então, o que a gente está buscando aqui é o interesse de vocês, né? E tentar ajudar da maneira possível. Karen, querida, tem mais alguma questão para a Thaís? Não, eu gostei muito da aula, trouxe muitas curiosidades para a gente, né? Coisas que a gente nunca tinha visto, sobre o cheiro da chuva, entre aspas, e a tartaruga. Foi muito legal. Ai, que bom. Fico feliz que você gostou. Descobrimos, Karen e eu, junto com você, descobri um mundo de coisas que existe para a gente conhecer, para a gente estudar, né? Para a gente se jogar de cabeça, que nem fez a Thaís. Exatamente. Querida Thaís, Karen, depois entra lá nos 2 jogos, enquanto a Thaís estava aqui falando, eu entrei lá, são muito bons, você vai adorar. Entra lá que vale muito a pena. Thaís, querida, obrigada por ter vindo, por ter dividido com a gente essa vitalidade, essa energia, essa coisa boa, dá vontade de estudar o que você estudou quando a gente te escuta. A gente fica contaminado pelo seu conhecimento, pela sua delicadeza, a generosidade de explicar para a gente, talvez, coisas tão complexas de uma maneira tão simples, que faz a gente ter vontade de estudar também aquilo que você estudou. Muito obrigada, viu? E pelo seu exemplo de ciência, de cientista, de menina, de mulher que constrói um espaço e tem um espaço na ciência, porque isso é importante para a gente também, né, Karen? Porque a gente escuta muito isso, que ciência não é lugar da mulher, de mulher. Então, quando a gente vê jovens cientistas, inteligentes, bonitas, simpáticas, fazendo um monte de coisa super interessante, nos dá vontade também de seguir esse caminho, né? Ai, que bom. Nossa, fiquei muito feliz com essas palavras, né? Olha, muito obrigada mesmo. Obrigada, nós que te agradecemos. Karen, você pegou os 2 links, você viu eles no chat, os 2 jogos que a Thaís fez? Eu só consegui ver um, precisava salvar o outro. Olha lá os 2, são 2 jogos, um é de Covid e o outro é um labirinto. São 2 coisas diferentes, tá? Já estou dando spoiler aqui, hein? Pode dar. O segundo link é um labirinto. Olha ali. Tipo Pac-Man. Tipo Pac-Man, olha só. Mas a Karen não vai saber o que é Pac-Man, porque ela é muito jovem, Thaís. Ai, agora, é verdade. Somos só nós 2 que entendemos a analogia. É verdade, Mônica, é verdade. Elas são meninas. Conseguiu, Karen? Consegui. Então tá, meu amor. Então agora vai tomar um gole d'água, que daqui a pouco você tem outra aula. Thaís, obrigada mesmo. Obrigada pela generosidade, pela delicadeza, ter aceito o convite daqui do nosso curso do Instituto Angelim.
Obrigada Eu que mesmo, viu? agradeço. Se precisarem de mim para mais alguma coisa, pode me contatar, que eu estou super animada e Registrado. Registrado. Pode que você registrar. volta. Pode. Obrigada, querida. Imagina. Obrigada, Karen, também, viu, Beijão. por ter estado conosco. Um beijo para Beijo, Karen. vocês Muito obrigada. duas. E boa aula, Eu dona que Karen. agradeço. Muito obrigada. Boa Tchau, aula, querida. Tchau, tchau. Tchau.